Olá, eu sou o Alessandro, esse é o canal Trilha da Prosperidade e eu vou dar continuidade à leitura do livro O Poder da Escolha Certa, de Raymond Charles Barker. Subtítulo: Adulto ou Criança? Para se tornar um adulto eficiente, você precisa tomar decisões. Se você não pretende tomar decisões e deseja continuar hesitando ao longo da vida, o melhor a fazer é aceitar que você é infantil. Enfrente esse fato e admita. Sua altura ou a data na sua certidão de nascimento não tem nada a ver com a sua mente e as suas emoções. Paulo escreveu: Quando eu era menino, falava como menino, entendia as coisas como menino e pensava como menino. Mas quando me tornei homem, eliminei as coisas infantis. 1 Coríntios 13, 11. Ele havia se aceitado como adulto. As decisões dele foram numerosas e uma das principais fontes da disseminação das ideias de Jesus. Se tiver dificuldade em decidir porque tem medo de cometer erros, você ainda é uma criança imatura. As crianças têm medo de errar devido à imensa necessidade emocional de agradar aos pais. O adulto que é indeciso é alguém que ainda receia no subconsciente que os seus atos desagradem algum símbolo mental do passado. Com excessiva frequência, o passado ainda governa o presente. Em geral, esse fato ainda está de tal maneira camuflada no subconsciente que a pessoa fica completamente alheia a ele. Com frequência, me pergunto: as decisões que tomarei hoje serão baseadas em minhas experiências atuais, guiadas pela sabedoria do passado, ou serão determinadas apenas por padrões de memórias do passado? Se essa última opção for a resposta, obterei conclusões erradas. Você precisa ser uma pessoa atual, em uma experiência atual, para ter plenitude da vida no aqui e agora. O adulto maduro comumente é capaz de fazer isso. O imaturo continua no vale de perguntas, dúvidas e preocupações. O dia dele carece de brilho, as horas não encerram nenhum fascínio, e ele se esgota em um suposto bom procedimento. Seus problemas lhe absolvem a atenção. A importância emocional deles se expande e ele se sente imensamente infeliz em casa, no trabalho e nos relacionamentos sociais. Desse modo, torna-se alguém que vive à procura de conselhos, esperando que terceiros esclareçam essa confusão. Essas pessoas precisam tomar com urgência uma decisão própria, nem que seja errada, pois todos tomamos decisões equivocadas. A mente madura aceita o resultado do erro e minimiza qualquer indício de autocensura. Prossegue em seu rumo e toma mais decisões, a maioria delas correta. No entanto, quando o adulto que inconscientemente volta à infância em busca de aprovação dos pais toma uma decisão errada, ele aumenta o fardo de culpa e remorso, aceitando-se como um provável fracasso. Não tem confiança nas próprias habilidades e é alguém extremamente infeliz. Examine seu fardo de culpa e comece a removê-lo da maneira racional. Ninguém jamais cometeu um engano de propósito. Os erros não são conscientemente planejados, porém, podem ser planejados no subconsciente, mas até mesmo estes podem ser insensatos de relevância emocional. Quanto menor for o fardo da culpa, maior a saúde mental. Você pode estar se perguntando
Se a culpa pode ser conscientemente reconhecida, a resposta é não. Mas não é preciso conhecer toda a culpa que você carrega. Pode levar anos de análise psicológica para se conscientizar dela, e ainda de apenas 90%. Você só precisa conhecer a culpa que o impede de ser uma pessoa completa. Quando estiver atento a esse fato, sua intuição pouco a pouco lhe mostrará as áreas que necessitam ser racionalizadas. Você não está sendo julgado por nenhuma instância de poder. O universo é indiferente aos seus erros. Você é o seu único juiz. E as faculdades da sua mente são o seu único júri, ao qual deve prestar contas. O fato de reconhecer que não errou com intenção ou propósito deliberado de fazer, quase sempre elimina a culpa. Cada culpa reconhecida, racionalizada e emocionalmente destruída de poder o ajudará a tomar decisões corretas. O tratamento espiritual a seguir o auxiliará a libertar da culpa. Existe uma única mente, uma única vida e um único espírito, e eu os individualizo. Eles estão sempre pensando em mim como sendo eles mesmos. Jamais julgam ou condenam. A benevolência da vida é a benevolência de Deus. Destituo agora de qualquer poder emocional toda e qualquer culpa que possa estar presente na minha mente subconsciente. Liberto-me agora da autorreprovação e da autocondenação. Eu me conheço como Deus me conhece. Estou livre de todos os erros do passado. Estou livre para seguir adiante na vida. A partir desse momento, tomarei decisões corretas. Deus honra minhas ideias e age em função delas. Prospero em tudo que me diz respeito. Sou livre. Repetindo. Existe uma única mente, uma única vida e um único espírito, e eu os individualizo. Eles estão sempre pensando em mim como sendo eles mesmos. Jamais julgam ou condenam. A benevolência da vida é a benevolência de Deus. Destituo agora de qualquer poder emocional toda e qualquer culpa que possa estar presente em minha mente subconsciente. Liberto-me agora da autorreprovação e da autocondenação. Eu me conheço como Deus me conhece. Estou livre de todos os erros do passado. Estou livre para seguir adiante na vida. A partir desse momento, tomarei decisões corretas. Deus honra minhas ideias e age em função delas. Prospero em tudo o que me diz respeito. Sou livre. Subtítulo: O universo é um sucesso. O universo é um sucesso. Jamais foi derrotado e jamais o será. Uma pessoa espirituosa comentou certa vez que o único erro que Deus já cometeu foi inventar o homem. Você e eu sabemos que não é verdade, mas muitas vezes refleti sobre esse respeito. O universo que os cientistas estudam é um sucesso. A ordem cósmica é uma exibição magnífica de inteligência infinita em pleno raciocínio matemático. Incondicionado pelo tempo ou pelo espaço, o cosmos dá continuidade à ação bem-sucedida de Deus. O homem pode destituir de si mesmo, mas o cosmos permanece intocado por tal destruição. Um violento incêndio florestal na encosta de uma montanha pode destruir milhares de árvores. 5 anos depois, você encontrará pequenas árvores geradas pela autorregeneração
crescendo naquele mesmo local árido. 10 anos depois, uma nova floresta estará a caminho. O processo criativo jamais será derrotado. No final, ele sempre vai ser vitorioso. No entanto, é fácil derrotar a si mesmo. A indecisão tem muito a ver com esse processo. O homem que Deus criou foi destinado a ter êxito. Ele está mental e emocionalmente munido para fazê-lo. É muito fácil culpar os 6 primeiros anos de vida por todos os nossos problemas. Porém, uma decisão certa, relacionada ao presente e ao futuro, pode ser a única coisa necessária para transformar alguém propenso ao fracasso em uma pessoa ousada e bem-sucedida. Às vezes, observo um grupo de pessoas sentadas em um restaurante lendo o cardápio. Elas parecem se distrair bastante decidindo o que vão pedir como prato principal. Uma delas se volta para a outra e pergunta: "O que você vai escolher?" O amigo responde que vai comer rosbife. De imediato, quem fez a pergunta fecha o cardápio e diz: "Vou pedir rosbife também", evitando assim ter que tomar a própria decisão. Esse exemplo pode parecer trivial, mas não é. Ele revela como é fácil adquirir o hábito de deixar os outros decidirem por nós. A pessoa no restaurante, sem se dar conta, diminuiu a sua própria individualidade. Uma mulher na casa dos 40 me procurou há vários anos em busca de uma orientação psicológica. Seu problema era a indecisão. Ela era incapaz de entrar em uma loja e escolher as próprias roupas. Havia tentado fazer isso durante mais de 25 anos, mas, como me contou, só faço a vendedora perder tempo. Era seu marido quem comprava todas as roupas. Soube de imediato qual era o problema. Eu lhe respondi: "Desde que era pequena, nunca a deixaram escolher suas roupas. Você tinha uma mãe dominadora que não a deixava decidir nada." O rosto dela se iluminou. "Como sabe disso?" foi a pergunta. Prossegui: "Você transformou seu marido em sua mãe." Ela não gostou muito dessa parte, mas entendeu o que eu quis dizer. Após várias sessões de aconselhamento, ela conseguiu romper esse padrão e hoje é capaz de fazer as próprias compras. Não foi fácil efetuar o ajuste em sua mente consciente, mas enfim ela triunfou. Subtítulo: Individualidade requer responsabilidade. Individualidade requer decisão. Individualidade significa que você precisa ser você. Por mais que as pessoas o amem, elas não podem ser você. O espírito se individualiza em cada pessoa. A incapacidade de tomar decisões indica que você não se aceitou como indivíduo. Muitas pessoas nunca chegam a essa autoaceitação, apoiando-se nos outros a vida inteira. São essas pessoas que fracassam cronicamente. Elas não aceitam a responsabilidade de existir. Esquivam-se da razão da própria existência, que é ser o que são, e não um acúmulo de opiniões alheias. A principal diferença entre a humanidade e o reino animal é o livre-arbítrio, ou volição. O homem é capaz de pensar, escolher e decidir. Ele é apenas parcialmente dirigido pelo instinto. O padrão de indecisão é a nulidade inconsciente da individualidade. Significa entregar a mente a outra pessoa quando o propósito dela é que você governe a si mesmo. Trata-se de sua mente, da dádiva de Deus em você. Ela contém o potencial de uma vida plena e de uma experiência em expansão. Nela residem suas condições únicas, a individualidade, a capacidade de ser você, algo que só pode ser você.
Quem fracassa de maneira crônica não percebe que está fazendo consigo mesmo. Desconhece ser a causa de tudo, tendo construído um mecanismo subconsciente de justificativas para dar desculpas a si próprio. Trata-se do homem que acredita nunca ter tido a oportunidade na vida. A empresa onde trabalha não o valoriza e promove outro funcionário para as funções melhores, enquanto ele permanece naquele trabalho rotineiro ano após ano. Ou pode se tratar de alguém que não consegue permanecer no emprego. Suas razões são igualmente excêntricas e suas decisões são equivocadas. Apenas a custo de repetidas tentativas de desculpas, essas pessoas vivenciam certa paz de espírito. Suas dificuldades são sempre externas. Acreditam que coisas, situações e eventos acontecem somente com elas. No entanto, situações, eventos e coisas não acontecem simplesmente a ninguém. São causados por quem os vivencia. Porque como ele pensa no coração, assim ele é. Provérbios 23:7. A psicologia moderna demonstrou a veracidade dessa declaração da Bíblia. Você se projeta na tela da vida. Você é a causa da sua experiência. Situações, eventos e coisas procedem da sua consciência para aparecer na tela da sua vida. Esta é tão impessoal como a tela do cinema. Em determinada semana, uma tragédia pode aparecer na tela, e na semana seguinte, uma comédia pode ser exibida. A tela desconhece o que está sendo exibido, só sabe como mostrar. A cena de um filme, na qual o homem leva um tiro, não faz nenhum furo na tela. Ela permanece como sempre foi. Na sua vida, você é o projetor de sua consciência na tela da experiência. Uma criança pode bater a cabeça contra a porta e machucá-la, parecendo colocar a culpa na porta. O adulto não faz isso. Ele sabe que a culpa não é da porta. Algo em seus pensamentos fez com que batesse a cabeça contra a porta. A pessoa propensa ao fracasso precisa aceitar a responsabilidade da vida, parar de colocar a culpa no mundo e buscar dentro de si a causa negativa da situação. Por que isso aconteceu comigo? Em geral, não há resposta. Mas, por que provoquei esse acontecimento? Comumente conduz a um entendimento da causa do problema. Todo místico, mártir ou santo disse aos seus seguidores que o interior do homem é a explicação do exterior do homem. Esses espíritos sábios tinham descoberto uma verdade e tentavam explicá-la. Sabiam com certeza intuitiva que aquela era a verdade. O interior da pessoa é a explicação do seu exterior. Todas as vertentes espirituais visam colocar em ordem o interior do homem e lhe dar uma orientação correta. As ideias certas surgem em nossa consciência. Quando tomamos decisões baseadas nela e agimos em sua função, elas produzem resultados corretos, ideias certas na consciência. Quando desconsideradas, tornam-se inadequadas e produzem decisões incorretas com resultados desagradáveis. O homem voltado para o seu exterior sente os efeitos e geralmente acredita neles. Visão, audição, olfato, paladar e tato confirmam suas conclusões equivocadas. Ele se explica a si por intermédio de fatos materiais que observa. Metafísicos e psicólogos fazem o que grandes pensadores espirituais faziam. Eles têm a consciência de que o mundo interior da mente é a verdadeira causa e o mundo exterior dos acontecimentos é o mundo de efeitos. O fato externo atrai ideias, disposição de ânimos,
sentimentos e motivações. Paulo escreveu: não vos conformeis com esse mundo. Romanos 12:2. Jesus disse: vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. João 8:23. Essas são apenas duas das inúmeras afirmações desse tipo feitas por grandes pensadores. Isso não significa que você deve retirar do mundo dos fatos. Com certeza, não significa que deve negar a existência deles. O mundo exterior é maravilhoso quando não nos deixamos enganar por ele. Quando você realmente sabe que o seu mundo interior é a causa do mundo exterior e que tem pleno controle sobre a sua consciência, ganha uma verdadeira liberdade, tanto de pensamento quanto de ação. Você pensa o que quer e deseja o que pensa. O mundo obedece aos pensadores originais, que nunca se conformam a ele. O mundo material se reorganiza para se acomodar ao que um pensador deseja. E ao fazer, enquanto o pensador reflete e decide. Não há demora. A lei subconsciente da mente não conhece procrastinação. Age de imediato sobre todas as decisões da mente consciente. Há tanta grandeza a ser conhecida, cogitada, vivenciada, que fico assombrado com o fato de que todos não estarem buscando e experimentando o grande bem que automaticamente acompanha essa sólida contemplação. O salmista escreveu: este é o dia em que o Senhor criou. Nele nos regozijamos e nos alegramos. Salmos 118, 24. A experiência de uma vida abundante pertence àqueles que são capazes de expandir em direção a grandes ideias, contemplá-las como sendo algo grandioso e decidir que assim serão. Pessoas assim não podem ser derrotadas. Não existe nenhuma causa interior capaz de provocar uma derrota externa. Sem dúvida, essas pessoas usam os fatos que os 5 sentidos lhe revelam, mas enxergam um panorama maior do que o relatado pelos sentidos. Atuam em uma esfera mais vasta de ação mental, uma esfera que é vista para além da visão. O conhecimento dessas pessoas extrapola os fatos. Suas expectativas vão além das suas limitações habituais. Esses homens e mulheres são uma alegria para Deus e uma grande bênção para os seus semelhantes. Ao manter viva a luz da verdade e permitir que ela brilhe ao longo de um campo em eterna expansão de realizações criativas.